Campina Grande, terça-feira, 13 de maio. Hoje nós celebramos uma data histórica, a data da abolição da escravatura, quando a princesa Isabel assinou a liberdade àqueles que eram recebidos, que eram tratados como escravos. Hoje também comemora-se o dia da Ascensão, o dia da Fraternidade Brasileira, o dia do automóvel, da zootecnia, o dia da criação das estradas de rodagens e também da criação da Biblioteca Nacional. São datas que marcam realmente a história deste país. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes com o reverendo Jeremias tratando sala de prosa, o tema Avance. E ouviremos também ainda a conclusão da palavra que nós ministramos desde ontem. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias. Ô, gente boa! 2021! Achou que nós tínhamos sido arrebatados? Que é isso, menino? Nós aqui, ó, Sala de Prosa 2021. Ó o mestre, pra você ver, menino. O mestre arrumou uma camisa internacional, quase floral. Tô chegando lá. É boa. Olha, você nos acompanhe, continue conosco. Nós voltamos daqui a pouco. Eu não é, mestre? Claro. Tamo junto. Ô, gente boa! 2021! Salmo 65:11. Coroas o ano com a tua bondade. É para avançar, hein? 2021, avance. Eu sei, dona, que você tá olhando, nem observou que a almofada tá ali aparecendo na ponta. Era só para ver a língua dos linguarudos. Avance em 2021, mestre. 2020, como é que foi aí a jornada? Eita, rapaz, que ano fantástico, hein? Maravilhoso. O mundo entrou em colapso, mas a igreja ficou firme, porque a crise vem e passa, e a igreja permanece, viva, dinâmica, com lutas algumas, com travadas brutais. Em outros lugares, mas aqueles que ousaram confiar na providência de Deus e se adequaram para anunciar o Evangelho, tiveram experiências marcantes. Ô, mestre, uns amigos, né? Eles disseram, cadê meu iPhone? Ficou por aí, o senhor tá aí, mestre? Ficou por aí, não, eu deixei também lá. O cara fazia com o iPhone assim, dizia, isso é do capeta. Aí, menino, trancou tudo, ele teve que pôr o diabo na mão. Deixa eu te contar uma história boa do Adalto Lourenço. Ele estava no avião e estava lendo uma mensagem no iPhone. Aí uma pessoa do lado falou, o senhor sabia que esse troço é do capeta? Falei, esse aqui não, esse aqui eu comprei, peguei. Esse aqui é meu. Esse é meu. Ô, gente boa, 2020 a igreja teve que, em muitos lugares, né, mestre? Trancar, e muitas denominações, trancou as portas. E aí a igreja foi todo mundo para dispersão online. Aí caiu a zero, porque todo mundo virou global, ninguém virou brutal, né? Mas todo mundo virou global, menino. Como é que você avalia, mestre, o 2020? O grande aspecto, acho que o 2020 acordou a igreja para um fato. Nós, quando digo nós, a maioria, estava desatenta à necessidade da conexão com o mundo contemporâneo, na área da comunicação virtual. Certíssimo. Então, as igrejas estavam pregando, igrejas médias e até grandes, para dentro, para as quatro paredes. E não estava preparada tecnologicamente, através das redes sociais, para levar o evangelho para fora das quatro paredes. Então, quando fechou, tomou um susto. Ô, mestre, eu estava rindo e falando lá com a oitava, menino, que Deus falou assim, vamos acelerar essa turma. Nós vamos mandar o coronga, lá a gente chama o coronga. Mineiro, varão, é só para também relaxar, né? Vamos acelerar os pastores, acelerar a igreja, todos nós
um tempo ficamos online, louvado seja Deus. E Acho que aí, uns 4, 5 meses nós praticamente pregamos para as pra câmaras, câmera. né? Lá em Belo Horizonte, mestre, nós ficamos, foi um tempo brutal. Foi abril e até maio. Mas de lá para cá também não fechamos, não. Mestre, 2020 também você teve grandes conquistas. Escreveu o comentário de Gênesis. Em 100 dias. É, bruta, eu Sei falo disso. com você precisa orar pela cuca dele, precisa orar, menino. Aqui, ó, pedir a Deus, Deus coroa ao ano dele com a tua bondade e as tuas pegadas destilam fartura. Menino, eu oro toda semana pela cuca, é exclusiva, Zé. Não é nada disso, não. Exclusiva, e Deus dá e você não fica dor de cotovelo, não, beleza? 100 dias, mestre. Mas foram 8 a 10 horas por dia, o Gerê. Estudando, escrevendo. Debruçado exclusivamente nisso. Porque não podia sair de casa. Os cultos a gente fazia na igreja, ligava a maquininha lá e pregava. Então, falei, ficar parado, você tem que fazer alguma coisa, senão você fica maluco. Ô menino, olha o contraste, foi que mês, mestre? Março, abril, maio e junho. Ô, gente boa, no mês de abril eu tive uma travada brutal. Eu não conseguia nem ler minha Bíblia certos dias, mestre. O que houve? Mestre, eu cheguei numa situação assim, sabe? Trancou a oitava, assim, de um dia para outro. Nós estávamos assim, lindo, 5 cultos cheios, escola bíblica, crianças, plantando novas igrejas. Aí o conselho da igreja decidiu, fechamos. Meu pai. De um dia para o outro, naquela época eu usei a expressão assim, surgiu o abismo virtual. Nós já transmitimos, mas era diferente agora. Então, nossa equipe pastoral com 12, eu falei, pular! Nós pulamos o abismo virtual, irmão, e nós tínhamos que aprender tudo. E onde é que nós íamos achar os crentes da oitava? Porque você sabe, no online, o cara vai com os brutais da internet, o Mestre Hernandes, Nicodemo, Subirá, os topzera e o sertanejo. Ô, mestre, aconteceu lá que nós estávamos com um culto de jovens, online, lindo, 200 presentes ali, o negócio pegando, aí começou a live do sertanejo, 70. A concorrência desleal. Aí, mestre, nós ficamos num tempo difícil. Tive que ir para o médico, fui no médico psiquiatra, tomei uns remédios, estou tomando ainda. Calibrou minha cuca, esses dias eu voltei. Calibrou a cuca é boa. Demais. Esses dias eu voltei lá, mestre, ele falou comigo assim, ó, Você tá calibradíssimo. meus remédios não fazem o que aconteceu com você não, pastor. Ele é um médico crente lá da Batista Central. O senhor passou por um avivamento e o senhor não percebeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, 2021, o mestre casou a menina. Pois é. Tem que celebrar aqui publicamente. Pois é. E o que é curioso é que eu peguei Covid na semana do casamento. Como é que diz no sertão? Nem saiu o assovio, sala de prosa. E olha, eu chorei bastante, mas Deus foi tão bom que o casamento que deveria ser para um grupo limitado foi transmitido para milhares e milhares Deus de pessoas seja no louvado. Brasil e no mundo. Porque o dia que precedeu o casamento, dia 28 de outubro, foi o pior dia da minha Covid. Eu estava sem ar, em pânico, afogando no seco, como diz o outro. Ó, menino, afogando no seco é brutal. É terrível. E aí o médico cuidou bastante de mim para me dar uma fortalecida. E eu preguei o sermão De casa. de casa. Apareceu lá no telão. De terno e tudo mais. Eu botei terninho novo. Novo, Em sapato, casa, sapato meia. novo, meia, tudo novo. Como se eu estivesse Isso lá. aqui é o pai, menino. Como se eu estivesse lá. E foi marcante, foi emocionante. Deus é bom. Ô, E Deus mestre. nos tirou da Covid. Tive a Covid também, menino. Eu tive 4 quarentenas, mestre. Encostei no cara no começo, o cara descobriu depois que estava, o médico disse quarentena. Depois encostei no outro, também quarentena. Depois eu espirrava e tal, o médico disse, faça o exame quarentena. E depois peguei o bicho. Menino, naquele tempo de... Agora nós estamos mais entendidos. Mas naquele tempo de abril, a gente achava que a gente abria a boca, o bicho entrava. Meu Deus. Mestre, nós vencemos. 3 dicas para o cara avançar em 2021. Boa. Primeiro, você entender que quem está no controle da sua vida é Deus. E Ele está lá no futuro como está aqui agora. Então, descanse no cuidado dEle.
Segundo, atualize-se. Se você é um crente, não deixe a sua vida espiritual ficar no virtual. Tem que ser no Amém. real. Tem que ser no real. Vida com Deus, presencial, todo dia. Terceiro, ouse esperar coisas grandes e trabalhe para coisas grandes. Não é porque o mundo está aí meio em lockdown, aqui, ali, acolá, é que você vai dar marcha ré. A crise é tempo de oportunidade, é tempo de crescimento, é tempo de avançar, é tempo de crescer. Primeiro, vacine seu coração com a Bíblia, para você sair desse medo. Reabible-se. Reabible-se, ó. Isso é o primeiro. Segundo, evangelize. A janela está aberta, gente do céu. Todo mundo, tem muita gente com medo, é hora da igreja levantar. Evangelize. Terceira dica, quer romper mesmo? Você, sua igreja, console. Esse é um tempo que quem tem a palavra da consolação é a igreja. O Senhor Jesus ressuscitou, Ele está vivo. 2021 será brutal, menino. Amém. Mestre, Glória a Deus. ore para nós avançarmos, agora. por favor. Deus querido, nós te agradecemos, porque Tu és o mesmo Deus, o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus do vale, o Deus da montanha, o Deus da hora da saúde, da hora da enfermidade, o Deus da hora do lockdown e a hora também das portas abertas e franqueadas, o Deus que age agora como agiu no passado. E nós queremos te pedir que Tu renoves o ânimo do Teu povo, que Tu reavives o coração do Teu Senhor. povo. Amém. Tu plantes a semente bendita da esperança no coração do Teu povo. E que este ano seja um ano de avanço, de conquistas, de vitórias e de uma grande colheita para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pelo que eu ouço, pelo que eu percebo, o depoimento, o testemunho de pessoas que deixaram a igreja, deixaram o evangelho, foram para o mundo, é o que vocês podem imaginar de pior possível. Casamentos são destruídos, vidas são arruinadas, muitos têm morte prematura, podiam estar vivos, mas deixaram Jesus, desprezaram os caminhos do Senhor, desprezaram a sua palavra, desprezaram a igreja. E há muitos desigrejados hoje que estão numa situação semelhante a essa. Então, meus irmãos, nesse texto sagrado, nós vemos aqui o exemplo de algumas pessoas que se desviam, como Israel tinha se desviado. Não vai tirar a conta certa. Em outras palavras, meus irmãos, o Senhor continua a buscar em amor e esperança um povo rebelde. Ele tem um apreço especial por aqueles que desprezam sua palavra. Um apreço especial no sentido assim, volte, olha aqui o que diz o texto, volta, ó Israel. Vocês conhecem a palavra, vocês têm conhecimento da palavra, vocês perceberam como foi a diferença entre vocês me servirem e servirem aos deuses pagãos do Egito e dos assírios. No versículo 2, veja o que é que ele diz aí: tende em vós, ou convosco, palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, e diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. No capítulo 2, versículo 7, no capítulo 3, versículo 5, no capítulo 6, versículos 1 e 6, eu não vou ler porque é muito demorado, no capítulo 7, versículo 10, no capítulo 12, versículo 6, e no capítulo 14, que é esse versículo 2 que eu li para vocês, é como se fosse uma reprise, uma repetição. Deus sempre lembrando, vocês me desprezaram, vocês me deixaram, vocês precisam de se voltarem arrependidos, contritos, quebrantados. Por isso que ele diz ele, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos seus lábios. Porque eles estavam admitindo que bastava oferecer sacrifícios, embora que aos deuses pagãos, aos deuses estranhos, aquilo estaria trazendo um benefício para eles. Eles se desviaram daquilo que Deus havia estabelecido.
no capítulo que eu já citei, principalmente o capítulo, versículo 2, ele diz, conforme já lemos: tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, diz-ele, perdoa toda a iniquidade, e aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Ou seja, aproxime-se do Senhor com palavras de confissão, em vez de novilhos, em vez de sacrifícios. Lá no Salmo 51, versículo 17, nós encontramos o salmista dizendo: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. E é isso que Deus espera do penitente. É isso que Deus espera do penitente. O que significa sacrifício dos nossos lábios? O que significa isso? Oséias 6:6 nos dá uma resposta sobre o que significa sacrifício dos nossos lábios. O Senhor não está falando de sacrifícios que eles venham a fazer, mas esse sacrifício, meus irmãos, que no Velho Testamento eram oferecidos por oblação dos seus pecados. Todos os cordeiros tinham que ser sem defeito, perfeitos, brancos, da cor da branca lã, sem nenhum defeito, eram oferecidos para que os seus pecados fossem perdoados, para que eles fossem perdoados. O sacrifício daquele animal, o sangue que era derramado, estava apontando para o sacrifício que Jesus um dia viria de fazer. Está falando de sacrifício de lábio. Então ele está mostrando aqui que o que Deus quer, no verso 2 que nós lemos, os sacrifícios dos nossos lábios, não era sacrifício que eles iam fazer, era o sacrifício que estavam baseados nos cordeiros que eram sacrificados, que agora eles tinham desviado de oferecerem a Deus por libação dos seus pecados, para oferecer aos ídolos. Outra coisa, ele está mostrando também que exegeticamente falando, isso é uma palavra minha aqui, né? Ele está falando dos sacrifícios que eram oferecidos pelos cordeiros, que simbolizavam Jesus. E lá na carta do escritor sagrado aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15, nós encontramos esta expressão, que a gente entende o que é sacrifício dos lábios, de louvores. Porque por meio de Jesus, estou lendo Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Deus não buscava sacrifício deles. Não ia ter nenhuma validade para Deus. Não ia valer nada, porque a nossa justiça não passam de trapo de imundícia, não é? Porém aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 15, Deus não estava buscando o sacrifício dele, mas fé, obediência, retidão, arrependimento, baseado na restauração por causa da salvação que eles recebiam e o perdão que eles obtinham através do sacrifício dos animais. Agora não precisa mais, porque Jesus já foi o cordeiro que foi sacrificado, que foi imolado. Então esse sacrifício de lábios é mais do que um reconhecimento, que é como foi no Velho Testamento, o cordeiro que era imolado representava Jesus Cristo, e graças a ele podemos oferecer louvores e serem aceitos por Deus. Amém, irmãos? Amém? Adoração verdadeira e sincera é aquela que nós prestamos a Deus e Ele recebe. Quando nós louvamos, como há poucos instantes a irmã Camila estava louvando a Deus com o irmão, e você também cantando aqui, como a gente canta, o coral, estamos ali expressando o sacrifício de louvor. Esse sacrifício de louvor é baseado no sacrifício de Jesus, porque Ele foi o único que fez que realizou todo o sacrifício e foi consumado na cruz, que foi aceito por Deus. Então esse sacrifício que nós elevamos em louvor é baseado no sacrifício de Jesus. Isso é sacrifício de louvor. Então, esse sacrifício de lábios, meus irmãos, é mais do que um reconhecimento. É mais do que um reconhecimento. É adoração, é ações de graças, é louvor.
é a adoração verdadeira e sincera que será aceita por Deus. No versículo 3, continuando, ele diz aqui: a Assíria já não nos salvará, não iremos montados a cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Osés está advertindo o povo, meus irmãos, e principalmente Israel, que precisava desistir, eles precisavam de desistir de continuar confiando em potências políticas estrangeiras, no caso a Síria e o Egito, e confiar somente no Senhor, e muito menos na sua própria capacidade militar, ou nos países como era no caso a Síria que eles estavam e o Egito. E aí ele diz ainda mais aqui o seguinte, no versículo 3, que chama a atenção dos irmãos. Ele diz aqui: a Síria já não nos salvarás, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. A gente precisa de entender isso aqui, que em outras palavras, Osés está dizendo, e interpretando a palavra que eles deveriam dirigir a Deus, que eles precisavam de confiar e depender única e exclusivamente de Deus. E aí ele cita aqui o Salmo 146. O que é que diz o Salmo 146? Inclusive, o versículo, parece que é o 12, se eu não estou enganado, que diz que, o versículo 11, Deus ampara o órfão e as viúvas nas suas tribulações e necessidades. Então, ele está citando aqui, Salmo 146, dizendo: olha, Deus cuida muito bem dos órfãos e das viúvas, quanto mais de vocês, que não dependem de ter o que comer. Eles podem trabalhar, vocês podem trabalhar, mas um órfão e uma viúva que perdeu o marido, que era aquele que dava todo o apoio, toda a cobertura. E Deus cuida deles, Deus trata, Deus tem, aliás, uma vez eu fiz um estudo sobre viúvas, e na Bíblia, meus irmãos, é a pessoa que Deus mais estima, no sentido de dar toda a atenção, todo o carinho, todo o cuidado, são as viúvas e os órfãos. Você basta ler no livro de Levítico, quando iam se fazer a colheita das safras, diz: olha, deixa as espigas caídas no chão, não vá apanhá-las, para que sirva de alimento para as viúvas. Está lá escrito. Então ele tinha um carinho todo especial, ele ampara o órfão e a viúva. E Osés está usando essa expressão aqui do Salmo 146, para que eles tivessem isso fosse levado ao conhecimento e rememorizado por eles, né? Aí eu estava preparando isso aqui, irmãos, e comecei a pensar. Vamos pensar aqui em termos de Israel, hoje. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Israel é a maior potência mundial, a única democracia no Oriente Médio. Não há exército que se compare ao exército de Israel. Eles têm um arsenal espetacular. Eles têm como detectar no ar, como vimos a missionária, a irmã ministrando aqui, né? Não vou dizer o nome dela, mas vocês ouviram terça-feira ela dando depoimento aqui, que todo o arsenal que é arremessado para dentro do Estado de Israel, eles têm como detectar no ar, explode. O perigo está nos estilhaços que vão cair, por isso que eles têm que ir para os abrigos, etc. Então não há como que uma nação do tamanho do Estado de Alagoas ter uma capacidade de vir mísseis do Iêmen, do Irã, até da Lua, se fosse o caso, e não atingir. E muitos dos mísseis foram explodidos antes de entrar no território de Israel. Por exemplo, o Hamas, o Hezbollah, lá no norte, no Líbano, jogando mísseis, o bicho explodia dentro do território deles, porque o detector ia lá, né, via satélite, e detonava no espaço. Então Israel tem a maior capacidade bélica do mundo. Israel tem o Iron Dome,
que é isso que eu estou falando, que detecta antes dele ser atingido no alvo. Eles têm o Mossad, que é a maior inteligência de descobrir planejamentos, planos de destruição. Israel tem como saber, através de pesquisas, através de muita coisa, para que tudo isso seja um mecanismo de defesa. Tem o Iron Dome, tem o Mossad. Eles têm, meus irmãos, o que vocês possam imaginar de prevenção contra eles serem atingidos. Agora eu quero dizer uma coisa: eles não podem deixar de confiar em Deus em primeiro lugar. Não é confiar em Mossad, informação privilegiada. Não é o armamento que eles têm, a maior potência do mundo. Não é o Mossad, não é o Iron Dome, não é nada disso. Eles têm que confiar e depender única e exclusivamente de Deus. E era isso que estava acontecendo quando Israel deixou de confiar no Senhor e foi confiar na Síria e no Egito. E é por isso que diz aqui no versículo 3 que eu li para vocês, o que ele diz aqui: a Síria já não nos salvará. Eles chegaram a essa conclusão: não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Preste atenção, irmãos. Que linguagem Oséias está usando aqui? Vocês precisam de confiar em Deus, não é confiar nem na Síria, nem no Egito. E hoje eu diria: Israel, não confie na capacidade que você tem. Deus é que é o Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Eles têm que ter isso em mente, né? E graças a Deus que o vimos na última terça-feira, que os militares que são cristãos, que confessam a Jesus, são judeus messiânicos, nenhum deles praticamente foi atingido. Eles foram salvos pelo Senhor Deus dos exércitos de Israel. Versículo 4, olha o que ele diz aqui: curarei a sua infidelidade, ou de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Meus irmãos, a partir desse versículo 4 até o versículo 9, o Senhor passa a admitir que quando houver arrependimento, certamente Ele mudará da ira para trazê-los de volta por seu imensurável amor. É isso que ele está dizendo nesse versículo 4: curarei a sua infidelidade. Daí o estudo de hoje tem esse título: chamado ao arrependimento e promessa de restauração, porque é isso que o Senhor estava esperando do povo. É como um filho da gente, quando faz uma coisa errada, que a gente sente que eles fossem reconhecedores, e a partir desse versículo, como já estamos afirmando, Deus iria mudar a sorte do seu povo. Isso teve quando Israel voltou do exílio babilônico, no 6º século. Então Deus já começou a abençoar, Deus já começou a tratar com eles, voltando, trazendo-os do cativeiro babilônico. Então, ao perceberem a grande ira do Senhor contra eles, o remanescente teve uma atitude de arrependimento. O mesmo aconteceu lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 29. E ele diz aqui no versículo 4: de mim mesmo os amarei. O que é que aconteceu lá em Êxodo 14, 29? Lembra-se que quando Israel ia atravessando o deserto, muitos murmuraram contra Deus, blasfemaram, xingaram contra Moisés, disseram: Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto, a gente era melhor ter ficado no Egito comendo cebolas, pepinos, legumes e tudo, e você trouxe a gente para morrer aqui. Murmuraram contra Deus. Deus fez sair, jorrar água da rocha, mandou maná, fez tudo. O povo não tinha de que reclamar. Nem as sandálias dos seus pés se desgastaram, nem suas vestes. Eles murmuraram. E Êxodo 14, 29 diz que o Senhor chegou para Moisés e disse: olha, só vai entrar na terra prometida
os de 20 anos para baixo. Os de 20 anos para cima, todos eles vão ser mortos, todos eles vão ser sepultados, vão ter o deserto como sepulcros. Somente o remanescente, Diácono Assis, somente o remanescente, de 20 anos para baixo, entrou na terra prometida. É o que está escrito lá em Êxodo 14, 29. Então, Caleb e Josué também, né, que eram os líderes imediatos, próximos a Moisés. Aí que você veja como é que Deus trata com relação àqueles que são escolhidos. Volto a mostrar, escolhidos, só os de 20 anos para baixo, os de 20 anos para cima, estão tudo aí, vão ficar enterrados aí no deserto. De mim mesmo os amarei. O amor incondicional de Deus para aquele povo, diante daquela situação, não foi diferente agora diante dessa passagem de Oséias. De uma vez que a ira de Deus se desviou deles, o que é que restou? Somente amor. A ira de Deus, que aplacou, por causa do pecado deles, aplacou a ira de Deus, e eles estavam voltando-se agora arrependidos, tendo uma oportunidade de se reconciliar. Então a ira foi removida e só agora ficou o amor incondicional. Queremos agradecer a todos que vieram conosco e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.